E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra Mecanismos da Mediunidade de André Luiz, vamos entrar hoje no capítulo 13, que fala sobre o fenômeno hipnótico indiscriminado. E aí ele começa com o primeiro subtítulo intitulado Hipnotismo Vulgar. E no dicionário de filosofia espírita do nosso querido Palhano Júnior, ele fala hipnose, estado mental em que o indivíduo, ou mesmo uma coletividade inteira, está em transe espontâneo ou provocado artificialmente. Estado particular do sistema nervoso em que a inibição ou estimulação de certas áreas permite uma ação não costumeira. Aí ele fala, veja transe. Vamos dar uma olhadinha o que ele fala sobre transe, que aí a gente já vai fechando um pouquinho o nosso pensamento, ajudando a gente no entendimento. Transe. E o Palhano fala assim, do francês transe, momento de angústia, sofrimento, transir, do latim transire, ir além de, trespassar, ultrapassar. E aí ele coloca, estado anômalo da consciência que, em diferentes graus de intensidade, se dissocia global ou parcialmente dos centros psicossomáticos, mantendo ou não a sensibilidade e a lucidez em condições de baixa tensão psíquica. Segundo a conceituação espírita, tem origem endógena e exógena. No transe endógeno, o indivíduo traz em si mesmo os fatores desencadeantes do estado de transe. São fatores anímicos, fonte dos fenômenos anímicos provocados pelo espírito do próprio indivíduo que entrou em transe. Pode ser espontâneo ou provocado por ele mesmo, dependendo da consciência que tem de seus próprios poderes. No transe exógeno, o indivíduo responde aos estímulos extrafísicos, oriundos da dimensão espiritual. É a mediunidade em si, a realidade do transe mediúnico. Aí ele vem falar sobre o conceito do transe. Estado de baixa tensão psíquica, em que há dissociação da consciência dos centros psicossomáticos. E continua o nosso querido Lamartine Palhano Júnior falando. Grau de intensidade do transe. Um indivíduo em transe pode apresentar uma ou mais fases, em diferentes graus de intensidade de sensibilidade ou lucidez. 1. Fase superficial. O percipiente permanece lúcido. 2. Fase hipnagógica. Estado de sonolência entre a vigília e o sono. 3. Fase profunda. Estado de inconsciência sonambúlica. E aí ele fala da natureza. Quanto à sua natureza, o transe pode ter manifestações de ordem psíquica e biológica. No primeiro caso, a dissociação apenas nos centros psicossomáticos, provocando fenômenos subjetivos de ordem intelectual. No segundo caso, há também dissociação biológica, com liberação de ectoplasma. Então, grau de dissociação. Uma área mais ou menos extensa do cérebro pode agir desvinculada da consciência. Alguns grupos de neurônio
adquire independência, gerando automatismo que poderá ser parcial ou localizado. Há dissociação psíquica apenas em determinadas áreas do cérebro. Ou essa dissociação, quando é global, a dissociação praticamente em todas as áreas psicossomáticas. Aí ele vem colocando mais um pouquinho pra gente. É um estudo muito bom, meus queridos. Formas do transe. O transe anímico ou não, provocado ou espontâneo, tem várias origens que podem ser estudadas mediante as características de suas manifestações. Poder inclusive apresentar combinações diversas na forma. Espontânea é o tipo de forma de transe. É de ordem anímica. Caracteriza-se por manifestações espontâneas, mediante estímulos naturais, endógenos ou exógenos, ao percipiente. E a outra forma do transe é patológica, encontrada nos casos em que o paciente apresenta uma anomalia psíquica advinda de fatores endógenos, histeria, epilepsia, período pré-agônico, ou exógenos, traumatismo craniano, delírio febril, coma, etc. E pode ser provocada, um transe provocado, quando o transe é provocado por fatores exógenos, isto é, por estímulos externos capazes de provocar a dissociação dos centros psicossomáticos. Ou, e aí, quer dizer, esses provocados, pode ser transe hipnótico, é o transe artificial por hetero ou autossugestão indutiva. Segundo, transe farmacógeno, induzido por drogas tóxicas ou alucinógenas. E o terceiro, transe mediúnico, induzido por espíritos pela sintonia e influência mental. Eu não me importei de ler, meus amigos, porque o programa ele fica armazenado no canal da Rádio de Janeiro. Então, em qualquer momento, vocês poderão pegar. É o programa 38, que fala sobre o fenômeno hipnótico indiscriminado, em que a gente trouxe esse belíssimo estudo do professor Lamartine Palhano Júnior, que pode ser utilizado. E quem quiser, também pode adquirir, o Dicionário de Filosofia Espírita do professor Lamartine Palhano Júnior, que é muito útil para a gente entender. Inclusive, a gente sugere a grupos de estudo de mediunidade, principalmente dos trabalhos privativos, que a gente possa entender um tanto sobre o transe. Porque ele fala ali da questão do consciente, da questão superficial, em que a criatura está plenamente consciente. E quantas vezes o médium, ele coloca a dúvida sobre a beleza do fenômeno, porque ele fala assim, eu ouço tudo, eu escuto tudo, eu vejo tudo, então será que eu estarei mediunizado? Então é interessante o conhecimento para que a gente possa ter mais segurança. Então ele vai colocando. Hipnotismo vulgar, capítulo 13, da obra Mecanismos da Mediunidade de André Luiz. No exame dos sucessos devidos ao reflexo condicionado, é importante nos detenhamos, por alguns instantes, no hipnotismo vulgar. Há quem diga que o ato de hipnotizar se filia à ciência de atuar sobre o espírito alheio e, para que a impressão provocada nesse sentido se faça duradoura e profunda, é imperioso se não desenvolva maior intimidade entre o magnetizador e a pessoa que lhe serve de instrumento, porquanto a faculdade de hipnotizar, para persistir em alguém, reclama dos outros obediência e respeito. E é por isso que quando a gente vê, muitas vezes, o fenômeno da hipnose sendo realizado em situações especiais. A gente vê em alguns casos até ligados à saúde, alguns dentistas, algumas pessoas que usam para o outro que ele é sensível a anestésico, então ele usa. Mas vamos perceber ali ele fala, não há uma intimidade.
tem que haver obediência e respeito. E aí a gente sabe que em relação à saúde, quando a gente procura um profissional, é porque a gente tem a expectativa que ele vai resolver. E essa resolução faz com que a gente obedeça e respeite o conhecimento, a sua competência, né? E isso, por incrível que pareça, gera um certo distanciamento. Quando há muita intimidade, a gente conhece como a pessoa é, como ela faz, como ela reage, tudo. Essa intimidade faz com que a gente entre em questionamentos. E se entrar em questionamento, já não funciona tanto. Daí a gente saber que é muito raro o médico, né, alguém da saúde, atuar na própria família, porque na família é uma intimidade que pode levar à desobediência e ao desrespeito, né? A gente ainda não sabe conservar, né, a intimidade dentro do clima cristão, que na verdade, se a gente pensasse bem, a intimidade do clima cristão, ela vai gerar também obediência e respeito. A gente se vê como individualidade, se vê com a diferenciação das conquistas e cada um de nós, né, aproveitando melhor. Mas quase sempre, meus queridos, não é assim. A gente entra na seara alheia, né? E muitas vezes isso atrapalha. Então ele diz que para o magnetizador, né? É a pessoa que serve de instrumento, que está ali na experiência, é o ideal que não haja essa grande intimidade. E ele continua falando assim: reparemos o fenômeno hipnótico em sua feição mais simples, a evidenciar-se muita vez em espetáculos públicos menos edificantes. O operador pede silêncio e, para observar quais as pessoas mais suscetíveis de receber a influenciação, roga que todos os presentes fixem determinado objeto ou local, proibindo perturbação e gracejo. E aqui ele está falando daqueles espetáculos de hipnotismo em auditórios, em programas, né? Antigamente em circos, e que ainda ocorre. Então, primeiro ele pede esse ambiente de concentração. E aí, André Luiz nos fala: anotamos aqui a operação inicial do circuito fechado. Percebemos isso? Congregar todos em torno de uma mesma ideia, cria uma expectativa, né? Cria um clima de concentração. É essa concentração necessária. E aí, nesse momento, a gente aproveita para falar que estamos aqui pelas ondas queridas da Rádio Rio de Janeiro, no espaço em que estudamos as obras de André Luiz. Nesse momento, estamos estudando Mecanismos da Mediunidade, no seu capítulo 13, Fenômeno Hipnótico Indiscriminado. E vamos continuar falando um pouco desse circuito fechado, dessa concentração, e ele vai detalhando para a gente assim: exteriorizando-se em mais rigoroso regime de ação e reação sobre si mesma, a corrente mental dos assistentes capazes de entrar em sintonia com o toque de indução do hipnotizador, passa a absorver-lhe os agentes mentais, predispondo-se a executar-lhe as ordens. Então é muito interessante que aí, quando ele manda a criatura olhar, a partir daí uma parte do auditório começa a ter um determinado comportamento, uma determinada reação. E aí ele diz assim, ele percebe que essa parte não são todas as pessoas, mas algumas pessoas podem executar as suas ordens. E é muito interessante que há pessoas até que querem que aconteça com ela. E entre esse grupo que querem que aconteça, umas entram nesse estado, fecham um circuito com a mente do intuitor, mas outras não. E aí ele vai continuando. Semelhantes pessoas não precisarão estar
absolutamente coladas à região espacial em que se encontra a vontade que as magnetiza. E a gente lembra de um companheiro, Uri Geller, alguns lembrarão disso, em que ele, através da televisão, ele conseguia exercer um comando. Com todo mundo? Não. Com algumas pessoas. Podem estar até mesmo, como ele fala aqui, André Luiz, muito distanciadas, sofrendo da influência através do rádio, de gravações e da televisão. E aqui a gente começa sempre, é muito difícil falar nesses temas sem pensar nos aspectos morais. Primeiro, por que é que nem todo mundo consegue entrar? Porque cada um de nós é formado de uma estrutura. E dentro dessa estrutura, que são os meus valores, essa escala de valores, a gente nem sempre mesmo, a gente consegue entrar naquela faixa, porque o que está sendo falado, o que está sendo sugestionado, atinge algum ponto importante que eu tenho como base. Essa é a base de vida. Então aquele estímulo não vai chegar até ali. Mas para outras criaturas há uma concordância, há uma sintonia. E essa concordância, essa sintonia faz com que a criatura consiga entrar naquela vontade de ser magnetizada por aquilo. Ele fala até de gravações, e nós observamos algumas expressões do neopentecostalismo, muitas vezes, que acontecem essas situações em grupos grandes, em que a criatura faz um gesto e daqui a pouco estão todos caindo ali. E a gente viu, num determinado vídeo, até crianças recebendo esse agente indutor, né? E André Luiz continua nos falando assim: desde que se rendam profundamente à sugestão inicial recebida, começam a emitir certo tipo de onda mental, com todas as potencialidades criadoras da ideação comum. Olha só. Então a criatura se rende, ela quer, ela acata aquela onda e ela começa a emitir uma onda mental com todo o seu potencial e elas ficam habilitadas a plasmar as formas de pensamento que lhes sejam sugeridas. Formas essas que, estruturadas pelo movimento de ação dos princípios mentais, exteriorizados, reagem sobre elas próprias, determinando os efeitos ou alucinações que lhes imprima a vontade a que se submete. Temos aí a perfeita conjugação de forças ondulatórias. Amigos, é muito sério, né? Eu assimilo. A partir da assimilação, eu vou fazer exatamente aquilo que o outro deseja. Mas lembra de Palhano, que ele falou dos graus de transe? André Luiz vai falar aqui dos graus de passividade. Ele fala assim: induzidos pelo impacto do comando do hipnotizador, os hipnotizados produzem oscilações mentais com frequência peculiar a cada um. Oscilações essas que, partindo deles, olha só, entram automaticamente em relação com a onda de as forças positivas do magnetizador. E positiva aqui quer dizer que ele está induzindo com toda a força. É como aquela carne, aquele pedaço de carne que é apresentado ao cãozinho. Voltando a eles próprios, com a sugestão que lhes é desfechada, estabelecendo para si mesmos o campo alucinatório em que lhe responderão aos apelos. Alucinatório por quê, gente? Porque é fora da realidade da vida comum, né? É fora da realidade do próprio ambiente. Então, é isso que se constitui, é nesse ponto que constitui uma alucinação. É um campo da fantasia. E aí, ele continua falando. Cada instrumento, nesse caso,
após demonstrar obediência característica, revelar-se-á em determinado grau de passividade. A maioria estará em posição de hipnose vulgar. Alguns cairão em letargia, e alguns raros em catalepsia ou sonambulismo, né? Então, muitas vezes, uma parte do corpo fica paralisada ou fica gelada, né? Outras vezes, a criatura cai totalmente ali naquele transe, né? Ou sonambulismo. Nos 2 primeiros casos, isto é, na hipnose e na letargia, as pessoas apassivadas à frente do magnetizador terão libertado, em condições anômalas, certa classe de aglutininas mentais que facultam o sono comum, obscurecendo os núcleos de controle do espírito nos diversos departamentos cerebrais. Além disso, correlacionam-se com a onda motor da vontade a que se sujeitam. Então, observa uma sugestão e uma sujeição, né? Substancializando na conduta que lhes é imposta os quadros que se lhe apresentam. Então, a criatura, ela vai, por exemplo, a sugestão você não vai sentir dor, né? Essa sua região está anestesiada. E a criatura vai ficar insensível mesmo. A insensibilidade física é um fato. Eu estou falando aqui quando é usado de uma forma médica. Mas também temos, né, essa onda, essa oscilação mental, né, fazendo com que a criatura tenha determinadas posturas, ande de determinada forma. E eu lembro que havia na televisão mesmo a questão, coloque a mão aqui na minha mão. E a pessoa colocava a mão ali na TV, né? E no momento que ela coloca, ela está focada na fala, na sugestão do magnetizador. Ele está do outro lado. Ela está entrando na corrente mental dele e aceitando, porque ela está acatando aquela ordem. Olha a obediência que ele fala aqui, né? Obediência e respeito. Aquela ordem, a partir dali ela vai fazer aquilo que o outro está sugerindo. E ele coloca, nos 2 segundos casos, na catalepsia e no sonambulismo provocado, as oscilações mentais dos hipnotizados a reagirem sobre eles mesmos determina o desprendimento parcial ou total do perispírito ou psicossoma, que, não obstante mais ou menos liberto das células físicas, se mantém sob o domínio direto do magnetizador, atendendo-lhe às ordenações. E aí, a gente aproveita esse tempinho para ver um pouquinho acerca da catalepsia. Catalepsia está aqui no dicionário de filosofia e espiritismo do Palhano, né? No hipnotismo, né? Perda momentânea e algumas vezes espontânea da sensibilidade e da capacidade de contrair voluntariamente os músculos de uma determinada parte do corpo, com conservação normal dos movimentos de outra parte do corpo. Então a criatura fica só com aquela parte do corpo paralisada, ela não consegue, mexe com o braço, não consigo. Às vezes pode ser uma parte grande ou uma parte pequena. Mexe com a sua mão direita e a criatura não consegue, por ela mexe com o braço, com tudo, aquilo fica paralisado, né? Caminhe. Eu já vi assim, e aí a criatura fica paralisada, ela não consegue caminhar, ela não consegue se movimentar. Agora já a letargia, ela está junto com o sonambulismo, que diz aqui Palhano, é o estado anômalo de sonolência profunda e prolongada, do qual é difícil sair, como aquele que se provoca pela hipnose. Então a criatura, ela fica no sono mesmo, né? E esse sono faz com que ela deite ou se abandone ali, né?
E ali, a partir daquele momento, ela vai atender as ordenações, que nem sempre são verbais, na maioria das vezes não são verbais, são ordenações mentais. São ordenações mentais. E aí a gente começa a ver a questão do magnetismo funcionando. Muitas vezes a criatura nem sabe que está diante e o que tem, né, esse domínio magnético. Mas ele é o grande propulsor desses fenômenos que são, assim, muito interessantes para o nosso estudo, para a nossa meditação. Muita paz, amigos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.